trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que está na sua casa também, quero saudar com a paz do Senhor nessa noite. Que a presença de Deus possa encher o seu lar e venha ser realmente impactado primeiramente pela presença de Deus, amém? Eu sou aluno do pastor Alessandro, tá, mano? Então, acho que vai ser muito diferente, não? O professor, a qual Deus usou ele muito para realmente lapidar não só a vida vivendo, mas mais ainda a minha vida. Os obreiros lá são testemunha disso, como que eu sempre testemunho a respeito dele lá na igreja, porque sempre nos ensinou muito, tá? Sempre ensinou muita gente. Então, eu tenho como meu professor também o pastor Alessandro Feitosa. Meus irmãos, ele já apresentou aqui, eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério de Bento Ribeiro. Estamos ali em Campos de Goitacazes, ajudando o pastor Daniel como vice-presidente e também pastoreando em Parque, Califórnia. Trago um abraço no meu pastor Daniel, tá? Estou aqui também debaixo de liderança, debaixo de autoridade espiritual. Eu não vim para cá sem pedir a ele, né, pastor Sandro? Falei com bastante antecedência para estar aqui. Nosso pastor presidente geral, o pastor Emanuel, também sempre nos acompanha através da live. Também quero deixar um abraço para ele aqui nessa noite. E, com certeza, não tem nem como expressar minha alegria por estar junto com vocês aqui mais uma vez. Amém? Aleluia. Amado, sem mais demora, vamos ter como tema um versículo temático, lá em Lucas, capítulo 10, primeiro capítulo 9, versículo 62, na sequência 10, versículo 2, tá? Vamos usar esse texto apenas como texto temático para trazer um assunto, né? Uma reflexão aqui para a igreja, para obreiros, aqueles que querem ingressar aí também na obra, lideranças, e claro que a palavra vai para cada um, vai para todos nós, né? Até porque eu costumo dizer que antes dela cortar, ela corta primeiramente aqui em quem vos fala. Glória a Jesus. Lucas 9, versículo 62, na sequência, capítulo 10, versículo 2. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Primeiro eu vou ler aqui na Almeida, corrigida e fiel, depois eu vou ler na King James. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Agora Lucas 10, 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Lucas 10, versículo 2. Ainda de pé. Lucas 9, 62 diz assim na King James: ao que Jesus lhes asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10, versículo 2. E Jesus lhe recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande os obreiros para fazerem a colheita. Amém. Podemos assentar, meus amados? Eu vou tentar, amados, falar meio que em forma de palestra, não sei se eu vou conseguir, até porque é Deus que conduz, da forma que Ele quiser falar aqui, Ele tem liberdade de nos usar. Amém? Eu quero falar sobre um assunto a qual eu havia intitulado sobre procura-se obreiros qualificados. Amém? Quem entendeu? Procura-se obreiros qualificados. Eu quero aqui já resumir algo nisso aqui. A seara é grande? Poucos são os obreiros? Sim. Mas a questão hoje não está nem mais tão na quantidade. Está mais na qualidade. Amém? Grave isso aí. O problema maior aqui não é bem a quantidade, mas sim a qualidade. Por isso estou falando, procura-se obreiros qualificados. E aqui eu quero falar sobre algumas qualificações. É claro que tem muitas qualificações que são necessárias, mas algumas principais para o ingresso nesta obra. Já quero começar a falar sobre a fidelidade, ou ser leal. Alguns aqui participaram do nosso curso de lealdade, mas não vou entrar no assunto do curso.
mas eu quero trazer como a principal qualidade, ou a primeira qualidade, né? É uma das qualificações mais importantes para um obreiro, para um líder, para alguém que quer ingressar na obra de Deus, é que ele seja fiel, é que ele tenha essa fidelidade, seja uma pessoa leal. Amém? Um texto muito conhecido está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que vai dizer: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Há quem escolha, ou há quem acha que a qualificação de um obreiro é ele ser uma pessoa muito sorridente, ou ser uma pessoa muito do manto, muito do fogo, né? É uma pessoa talvez cheia dos dons, mas é bem enfatizado na palavra de Deus que uma das principais qualidades para um obreiro ou para um dispenseiro é a fidelidade. Você consegue entender isso nessa noite? Amém? É ser fiel. Aleluia. Mas fiel a quem? Primeiramente, a gente vai trazer que primeiramente é fiel ao dono da obra. Amém? Ao dono da obra. Você vai achar lá em 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12, que palavra fiel é esta: se morremos com ele, vou ler bem devagar, palavra fiel é esta: se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. A gente conhece muito esse texto naquela parte: ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel. Mas no contexto vai falar: se eu negar, ele me negará. Agora, aleluia, para mim viver com ele, primeiro eu tenho que morrer com ele. Eu entendo aqui que eu preciso morrer primeiramente para as vontades mundanas. Morrer para as práticas mundanas. Preciso renunciar ao meu eu para tentar, e para viver, melhor dizendo, segundo a semelhança e imagem de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Amém, igreja? Eu preciso viver como Cristo quer que eu viva, e não de acordo com as minhas convicções. Se eu quero, aleluia, se eu quero reinar com ele, eu preciso primeiramente sofrer com ele. A questão é que muitas pessoas querem apenas a parte do reinar, mas não quer a parte do sofrer. Aleluia. E você foi chamado para reinar sim, mas primeiramente para sofrer com ele. Aleluia. Passar também pelas provações, ser testado, ser provado e ser aprovado para reinar com ele naquele grande dia. Glória a Jesus. Eu tenho que lembrar disso. Se eu negar, ele também vai me negar. Se eu negá-lo, ele também vai me negar. Só que você precisa ser fiel ao dono da obra, você já sabia, já sabe. Até porque se fosse falar sobre partidos aqui, conforme fala lá em Coríntios, por exemplo, ali na questão de Paulo, quando ele escreve a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, vai lembrar que tinha um partido ali que tinha mania de falar assim: ó, meu negócio é um Cristo. Eu pertenço a Cristo, eu não dou satisfação a Paulo, nem a Apolo, nem a Cefa, nem ninguém, meu negócio é um Cristo. Então que você deve, aleluia, fidelidade ao dono da obra, você já sabia. Mas é importante você lembrar que você também precisa prestar fidelidade ao mordomo responsável pela obra. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Não tem como, amado, de maneira nenhuma, você dizer que é fiel a Deus, o dono da obra, se você não respeita, se você não é fiel ao mordomo que deixou responsável por esta obra, aquele que ele confiou a esta obra. Você vai achar um texto aqui que eu quero entrar um pouquinho na expansão desse texto, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando para aquela igreja: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Rogamos-vos, irmãos, que reconheças os que trabalham entre vós, e que presidir, aleluia, aos que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoesta, ou seja, vos orienta, vos aconselham, e que tenhais em grande estima, aí que pega, aleluia, ou seja, carinho, respeito. Consegue entender isso? Eu preciso ter essa consideração com aquele que preside sobre a igreja do Senhor. Preciso tratar com estima. Estima tem a ver com respeito, com carinho, com amor. Entenda isso. E amor por causa da sua obra, e tem de paz entre vós. O apóstolo Paulo recomenda àquela igreja coisas que infelizmente muita gente hoje, quero me incluir aqui também, muitos de nós hoje, acha que tratar bem, ou acha que tratar com respeito ao nosso pastor é puxar saco dele ou estar bajulando. Não é isso não, amados. A Bíblia me orienta que eu preciso tratar com respeito, preciso tratar com carinho, preciso tratar em grande estima, aleluia, aleluia, por causa da obra,
por causa da sua obra, para que dessa forma venhamos a ter paz. Aleluia. Um texto muito conhecido lá em Hebreus capítulo 3, versículo 17, vai dizer: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Aleluia. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não vai ser proveitoso para vós. Esse texto se fala muito, se explica muito por si só. Aleluia. Aquele que faz, presta atenção, se eu não obedeço, se eu não presto conta, se eu não me submeto à autoridade da minha liderança, aleluia, se eu não faço isso para que o trabalho dele seja com alegria, vai ser um peso. E se for um peso, não vai ser proveitoso nem para mim, nem para você. Então, não vai entender por que é tão importante eu levar isso a sério? Eu entender que eu preciso ser fiel a Deus, que é o dono da obra, mas também entender que Ele colocou um responsável por esta obra, colocou alguém que vai prestar conta também da minha vida. Eu sei que muitas das vezes aquele que entra nessa questão, não, mas Deus hoje fala comigo. Eu sei que Ele fala contigo, Ele fala comigo também. Aleluia. Mas eu quero que você entenda que quando se trata da igreja de Deus, Ele ainda fala com a liderança, Ele ainda fala com o pastor da igreja. É só observar, quando você vai lá para as cartas de Apocalipse, as 7 cartas, as cartas são escritas para quem? São direcionadas a quem? A quem é direcionadas as cartas? Sempre ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo que está em Tiatira, ao anjo que está em Pérgamo. É assim ou não é? Aleluia. Não foi para o membro, não foi, nesse caso aqui, de repente, para a irmã do círculo de oração, não foi aqui para o líder de mocidade, não foi para o porteiro da igreja, não foi para o membro que sentava no banco da igreja, mas foi para o anjo da igreja. Então há uma responsabilidade que ele é colocada sobre ele, na qual eu, como membro, eu como parte do corpo de Cristo, que faço parte dessa igreja, preciso ser fiel a essa minha liderança. Amém, igreja? Aleluia. Lembrando que estamos falando aqui, amado, para pessoas que estão ingressando na obra. Pessoas que já fazem parte da obra, já trabalham na obra, e alguns que também querem entrar, aleluia, nessa seara. Então, já entre sabendo algumas qualificações necessárias para que você possa fazer parte desta obra. Aleluia. Outra coisa que faz parte dessa qualificação, eu preciso responder de forma correta a esse chamado. Aleluia. Eu não posso negligenciar esse chamado, nem tampouco desvalorizar esse chamado de Deus na minha vida. Tem um texto bem conhecido lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33, que vai dizer assim, ó: assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estima possui, não pode ser meu discípulo. Aí você vai entender uma explicação desse versículo quando você vai ler Lucas 14, 26, que fala assim, ó: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Jesus não está falando que você não deve amar sua mãe, não deve amar seu pai, não deve amar sua mulher. Não está falando, não. O que está falando é que ele ainda precisa ser prioridade na sua vida. Aleluia. A questão é que muitas das vezes, por coisas tão pequenas, a gente retrocede na obra de Deus. Aleluia. Eu preciso lembrar você uma coisa: o propósito de Deus é maior do que você, tá? O propósito de Deus, ele não veio a existir por sua causa, não. Você que veio a existir por conta do propósito dele. Eu preciso lembrar disso. E quando eu lembrar disso, eu vou valorizar, aleluia, o meu chamado, independente do para que eu fui chamado. De repente eu fui chamado apenas para a manutenção do templo. Eu vou valorizar, que eu vou entender que eu estou trabalhando na obra, estou trabalhando para Deus. Aleluia. De repente meu chamado é para dar aula. Eu vou fazer isso com todo amor, todo carinho, e vou pesquisar e fazer o máximo de mim, porque eu estou entendendo que é para Deus. Aleluia. Eu não posso desvalorizar nem negligenciar o chamado. Aleluia. Eu não posso botar nada desta vida acima do meu Deus, acima de servir o meu Deus. Eu costumo, de vez em quando, trazer algumas comparações. Às vezes parece que eu estou sendo meio radical, meio pesado, mas eu creio que não. Porque a gente fala tanto que a gente coloca Deus acima de todas as coisas, que a gente ama Deus acima de tudo. Aleluia.
Aí eu estava lembrando domingo, e fiz até uma pergunta para a igreja, eu vou perguntar e vou falar aqui para vocês também. Às vezes eu falo que eu amo a Deus, que Ele é minha prioridade. Só que quando eu começo a comparar, aleluia, o meu serviço a Deus com o meu serviço secular, eu vou lembrar de uma coisa. Eu me preparo todinho para não chegar atrasado, independente do horário que vai começar a trabalhar. Ainda que eu pegue 7 horas da manhã, eu faço de tudo para chegar no mínimo 15 para as 7, para começar meu trabalho. É assim ou não é? Aleluia. Eu costumo, nós costumamos muitas das vezes, se há um chamado para um trabalho secular, eu vou dar o meu melhor para trabalhar, eu vou correr atrás, não vou faltar com medo de perder meu emprego. Mas quando se trata da hora de Deus, eu chego na hora que eu quero. Eu vou no momento que eu quero, eu dou o resto que me sobra para estar ali na hora do Senhor, na igreja de Deus. Aí será que eu amo a Deus mesmo? Se Ele está sempre em segundo plano? Será que eu amo a Deus mesmo se Ele nunca é minha prioridade? Será que eu amo a Deus mesmo se eu fui chamado para uma obra e eu não levo essa obra a sério? Será que eu amo a Deus mesmo? Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso responder de forma correta a esse chamado. Não negligenciar, não desvalorizar. Aleluia. Aquele que quer ingressar na obra de Deus, aquele que ingressa na obra de Deus, entenda bem, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Paulo vai falar lá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia. Quando eu decido, amados, quando eu decido entrar por esse caminho, quando eu decido servir a Deus, eu preciso entender o seguinte: agora eu tenho a quem agradar, eu preciso agradar aquele que me alistou para essa guerra. Eu não vou ficar embaraçado ou paralisado por conta das coisas desta vida. Eu sei que nem todo mundo, amados, vai ter o chamado do mesmo jeito, e nem todo mundo tem fé para fazer as mesmas coisas que alguns fazem. Eu vou botar aqui eu como exemplo aqui. Tá? Vou me colocar como exemplo aqui. Amado, quando eu decidi trabalhar para o meu Senhor, amado, desde 98 para cá, eu nunca mais tive um trabalho com carteira assinada. Sabe, porque eu não sou contra quem trabalha, não tem que trabalhar para sustentar a sua família. Eu trabalho também, e trabalho direto quando dá. Só que para não ficar preso a nada que me tire o tempo para fazer a obra de Deus. Consegue entender isso? Aleluia. E Deus tem me sustentado desde 98 para cá. Não me falta nada, graças a Deus. Tem pessoas que pensam que eu sou até bem empregado. Tem pessoas que acham que eu tenho um grande emprego, eu não tenho. Na verdade, aleluia, é Deus que me sustenta todos os dias. Às vezes você vai para casa, termina aquele dia, sem saber que vai ser no dia seguinte, o telefone toca e Deus providencia um outro trabalho para o dia seguinte. E é assim desde 98. Aleluia, aleluia. Temos um testemunho aí. Está comigo aqui nessa noite. Glória a Deus. Trabalhando na convenção do Parque Califórnia ali. Pode contar a dedo. Quantos cultos eu já faltei ali? E geralmente quando eu falto, eu estou em trabalho até para a própria igreja, como levando relatório para o Rio de Janeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Eu entendo que fazer a obra de Deus, eu entendo que servir a Deus ainda é minha prioridade. Porque quando eu aceitei esse chamado, eu vou lembrar que lá em Eclesiastes capítulo 5 vai ter um versículo que vai dizer, aleluia, que aquele que vota e não cumpre está fazendo voto de tolo. Amém? Então melhor não votar do que votar e não cumprir. Se eu aceitei um chamado, aleluia, eu preciso, aleluia, recebendo esse chamado, preciso aceitar esse chamado e responder de forma correta esse chamado. Aleluia. Não se embaraçar com as coisas desta vida. Glória a Deus. E tem uma coisa aqui, amado, que é forte demais. Fazer a obra de Deus sem fidelidade ou negligenciando é atrair maldição para si mesmo. Olha, eu vou falar bem devagar para você entender. Fazer a obra de Deus sem fidelidade ou negligenciando ou de qualquer maneira está atraindo maldição para si mesmo. José prova. Jeremias 48, versículo 10. Vai dizendo a parte A. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Outra tradução. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Aleluia. Então, se eu entrei nesse propósito, se eu aceitei esse chamado, se eu não responder de forma correta, aleluia, eu estou traindo maldição para mim mesmo, se eu estiver fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Amém, igreja? Aleluia. Amados, você vai achar, nós vamos achar leques de texto na Bíblia para nos mostrar isso. Que para Deus tem que ser o melhor, tem que ser da melhor forma. Se você voltar lá para
para o Antigo Testamento em Malaquias, um texto que eu gosto muito, eu fiquei aí meses e meses só nesse livro. Capítulo 1, versículo 10, você vai achar o seguinte texto: quem me dera alguém fechasse a porta do templo e apagasse o fogo do altar. Aleluia. Porque aquilo está sendo coisa inútil. Eu não estou recebendo o culto de vocês. Por que ele fala isso? Porque aquele povo estava dando culto de qualquer maneira. Estava levando uma oferta de qualquer maneira. Estava oferecendo a Deus o que sobrava. Aleluia. E não as suas primícias. Estava oferecendo a Deus o tempo que sobrava. Eu quero trazer para aplicar por dias atuais. Aleluia. Se você for para o contexto do texto, vai ver que vai ter até um versículo que vai falar que vocês tendo um animal sadio em casa, está trazendo um animal defeituoso. Ou seja, eu vou aplicar para o dia de hoje. Você podendo fazer o melhor para Deus, dar o melhor para Deus, está dando o que resta. Você acha que ele vai aceitar o culto de vocês? E ele faz um desafio para aquele povo: pega esse presente aí e oferece ao governador, vê se ele vai aceitar. Em outras palavras, eu quero ver você ir no seu trabalho, oferecer sua parte do seu tempo. Será que você vai continuar empregado? Eu quero ver você faltar um dia de serviço sem avisar. Será que você vai continuar empregado se isso começar a ser repetitivo? Talvez no primeiro dia, aleluia, você vai ter uma segunda chance. Mas vai chegar uma hora que você vai ser dispensado por justa causa. Por quê? Porque não avisou, porque você não está dando satisfação, não está dando respeito, não está fazendo o trabalho como ele deve ser feito. Entenda isso. Agora, por que com Deus tem que ser diferente? Por que na obra de Deus tem que ser de qualquer maneira? Por que para ele tem que ser o que me resta, o que me sobra? Por que eu não posso valorizar a Deus dessa forma? Até porque ele merece muito mais do que isso. Aleluia. Eu costumo dizer, se você está trabalhando em algum lugar, porque ele permitiu. Se ele quiser, ele vai fechar aquelas portas e vai para onde? Aleluia. Não vai adiantar você ter altos salários e não ter saúde para gastar aquilo que você ganhou. Porque é Deus que te dá a vida, ele é o dono da vida. Entenda isso. Eu preciso responder de forma adequada, aleluia, ao chamado de Deus para a minha vida. Não é relaxadamente, entenda bem, não é negligenciando, não é fraudulosamente, não é dessa forma. Aleluia, quero repetir para você, quando você volta lá para Lucas 14, 26, ele não está dizendo que eu não devo amar a mãe, não devo amar pai, não devo amar a mulher, não é isso. O que ele está colocando é o seguinte: ele precisa ser ainda a sua prioridade, porque se você tem uma mãe é porque ele te deu. Se você tem um pai é porque ele te deu. Tem uma esposa é porque ele te deu. Entenda bem isso. Aleluia. Então eu preciso amá-lo, sim, acima de todas as coisas. Mas tem um detalhe: se eu não fizer isso, eu não posso ser seu discípulo. Está dando para entender? Aleluia. Eu preciso entender. Amado, a questão que a gente não entende muitas das vezes, quem é Deus para a gente. A gente olha para Deus, amado, como se fosse qualquer coisa, amado. Pede perdão a ele agora. Deus tem misericórdia de nós. A gente olha para a obra que ele nos confia como se fosse algo qualquer, algo normal. Eu preciso olhar para isso aqui, amado, como algo que me traga um temor e tremor, ao mesmo tempo uma alegria, por entender que eu fui chamado para algo tão grandioso. Você que está ingressando na obra, você que trabalha na obra, entenda uma coisa: está lidando com coisas que são eternas, almas são eternas. Olha a responsabilidade. Aleluia. É por isso que quando o escritor aos Hebreus fala para obedecer aos pastores, à liderança, porque eles vão prestar conta, é porque está falando de coisas que são eternas, coisas que, aleluia, que não são perecíveis. Queira você, pasme você, ou não nessa noite. Mas a alma é eterna. Ou ela vai viver eternamente no céu de glória, amado, ou dependendo da sua atitude, e da tua atitude como obreiro, aleluia, entenda bem, ela pode viver eternamente no inferno. Tem gente que pensa, não valoriza fazer o que é certo, porque acha que quando morrer, vai ser, acabou tudo. Mas se você entender, vai ficar lá eternamente lá, ó, que é a segunda morte, você vai ficar lá, ó, ranger de dente, aquela gritaria toda eternamente, você ia rever os seus conceitos nessa noite. Ia ver como vale a pena servir a Deus, como vale a pena levar a sério a sua obra. Louvado seja Deus. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então a primeira qualificação aqui no termo geral aqui: eu preciso responder com fidelidade e com lealdade. A quem? Ao dono da obra e também ao mordomo responsável pela obra. Até porque a única forma que eu vou ter de mostrar que eu respeito e obedeço a Deus é quando eu respeito e obedeço a minha liderança. João vai dizer lá em sua epístola, como eu posso dizer, eu quero só para você entender, que eu vou botar um sentido de obediência. Como eu posso dizer que ama a Deus quando vejo, se eu odeio meu irmão a qual estou vendo? Então, outras palavras, como eu vou obedecer a Deus
se eu não obedeço aquele que ele colocou para cuidar, para tomar conta de mim? O meu relacionamento, aleluia, com a sua obra, o meu relacionamento com a minha liderança, está demonstrando também o meu relacionamento com Deus e o valor que eu dou a Ele. Amém, igreja? Uma outra qualificação assim muito importante para um obreiro, aleluia, para quem quer trabalhar na obra, liderança. É claro que tudo isso aqui é para todo cristão, mas foi o que o meu professor, o pastor Alessandro, falou agora aqui. A gente tem uma linguagem diferente para poder falar com o obreiro. Talvez a gente ia estar aqui cheio de rodeana, beça, para falar com membros que estão chegando na igreja agora. Mas estou falando aqui para obreiros. Amado, eu preciso ser aprovado. Amém? Repita comigo. Aprovado. Fala bem alto aí. Aprovado. Aleluia. Agora, como aprovado? Vamos usar aqui alguns textos aqui. É claro, o primeiro texto vai ser para confirmar o que eu acabei de falar. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, aprovado de acordo com a palavra. Aleluia. Amado, eu não posso ser aprovado de acordo com livros de autoajuda. Eu não posso ser aprovado de acordo com canções que falam meias verdades. Algumas coisas que sabem que é verdade, outras que não. Eu não posso ser aprovado de acordo com A, com B e com C. Eu tenho que ser aprovado de acordo com a palavra. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Aleluia. Mas é o que tem que ser. Paulo vai falar para Tito, lá no capítulo 1, versículo 9. E apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma que ela foi ministrada. Para quê? A fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Olha só que texto forte aqui. Paulo fala para Tito. Aleluia. Apegar-se firmemente na palavra, você entendeu. É na palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas é a palavra. Se você já entendeu. Aleluia. Da forma que ela é. E não na forma que estão dizendo por aí. Glória a Deus. É da forma que ela é. Estou repetindo para você entender. E não da forma que estão dizendo por aí. Para quê, Tito? Ou para quê, Paulo? Né? Já que ele está falando para Tito. Para você ser capaz tanto de motivar, tanto de encorajar. Aleluia. Tanto de trazer de volta e colocar os crentes na sã doutrina, que é a fiel palavra, quanto de convencer aqueles que se opõem a ela. Aleluia. A questão é que muitas vezes você até se apega à palavra. Aleluia. Mas quando alguém levanta alguma coisa contra, se opondo a ela, você afrouxa. É assim ou não? Aleluia. Às vezes você até se apega firmemente na palavra, mas quando alguém chega com uma ideia nova, porque essa ideia vai atrair multidões, porque aquilo era coisa do passado, você relaxa, você afrouxa. Só que o apóstolo fala para Tito, aleluia, ao ponto de você também conseguir convencer até aquele que vier se levantar contra ela, ou que vier se opor contra ela. Que quando a palavra está em você, aleluia, aleluia, quando você vive na palavra e ela vive em você, ela está em você, nada vai te tirar do caminho da verdade, amados. Nada vai te tirar da sã doutrina. E ao invés de alguém tentar te convencer ao contrário, você que vai mostrar, aleluia, como é fiel palavra, o que é fiel palavra e como a pessoa tem que se conduzir. Glória a Jesus, aleluia. Então eu preciso ser aprovado de acordo com a palavra. Glória a Deus. Preciso ser aprovado, tendo o caráter de Cristo. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ainda continuando a leitura. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Eu preciso ter caráter e semelhança de Cristo. Eu preciso entender o seguinte, antes de eu tomar qualquer atitude, preciso pensar como Cristo faria. Como Cristo agiria nessa situação. Então dá para entender? Porque muitas das vezes a nossa forma de resolver algumas coisas
que são totalmente erradas, não condiz com aquilo que nós aprendemos na palavra, e são formas que Cristo não faria. Eu estava trazendo um exemplo domingo sobre isso, que hoje existe aquela geração de crente, né? Não sei se você conhece alguém, não sei se você tem algum vizinho que é assim, algum crente que é assim, que você conhece, que fala assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Quem já ouviu esse termo? Eu sou crente, mas não sou palhaço. Quem já ouviu isso? Aleluia. Eu sou crente, mas quando o calo aberto, o velho homem volta. Amados, pelo amor de Deus, ou você é crente ou você não é crente. Consegue entender isso? Aleluia. Eu sou crente e não sou palhaço. Sou crente e sou bobo. Sabe por quê? Porque eu sou acima disso, eu sou cristão. O que Cristo ensina? Vou repetir aqui para você, que não ouviu ainda. Aleluia. Se alguém bater numa face, vai fazer o quê? Virar ao outro lado. Aleluia. O que ele me ensina? Se o inimigo me chamar para caminhar um espaço, ou melhor, uma distância, que eu caminhe 2 distâncias. Viu como é que é a diferença? Aleluia. O que nós aprendemos? É falar bem de quem fala mal da gente. É amar nosso inimigo. Isso é caráter cristão. Isso é ter caráter de Cristo. É diferente de toda a compreensão humana, mas isso é o caráter cristão. Ou você é cristão ou você não é, amados. E foi o que o pastor falou aqui. E de obreiro a gente espera muito mais do que isso. Ah, meu Deus do céu. Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder do escriba e fariseu, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Misericórdia. Aleluia. Vamos tentar entender melhor esse texto aqui. Vamos pensar que os escribas e fariseus aqui são aqueles que ainda não conheceram Cristo verdadeiramente. Aqueles que ainda estariam, vamos pensar assim, ainda estariam lá fora ainda, não de acordo com as suas práticas. Vamos pensar assim, os legalistas que sejam. E fazem tantas coisas, um pelos outros, um ajuda o outro. Às vezes é compreensivo, agem atitudes que são aplausíveis. Aí você que é crente, que teria que ter uma justiça diferente, ou melhor, vai agir diferente. Aleluia. É que vai causar escândalo? É que vai fazer vergonha? Se a vossa justiça não exceder, não vai entrar no reino dos céus. Isso é palavra, isso é Bíblia. Não é Josué, não é o pastor Alessandro. É Bíblia falando, amado. Aleluia. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter o caráter de Cristo. Preciso andar em santidade. Aleluia. Ah, Josué, mas não sou perfeito. Mas Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4 também, que o ministério foi dado para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, ser santo não é ser perfeito, mas está procurando aperfeiçoamento. Amém? Aleluia. Uma hora você vai alcançar para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aprovado. Apto para ensinar. Aleluia. O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todo, apto para ensinar. Sofredor. 2 Timóteo 2, 24. Não retrocede, já lemos aqui. Não fica contemplando aquele saudosismo das coisas que ficaram para trás. Não fica olhando para trás. Aleluia, porque quem faz isso não é apto para o reino de Deus. Não pode ser seu discípulo. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Não anda de acordo com as suas convicções, mas a Bíblia. Aleluia. Não anda de acordo com as suas convicções. O aprovado, ele anda de acordo com a Bíblia e não com a própria convicção. Muitas das vezes vai ter situações, amado, que no seu intelecto você vai querer agir de uma forma. Imagina aqui, vamos pensar aqui como seres humanos falam que nós somos. Chega alguém, te maltrata, te humilha, aleluia, te dá um prejuízo muito grande. Talvez de uma forma natural você vai querer xingar essa pessoa, vai querer bater nessa pessoa. É assim ou não é? Vai querer destratar essa pessoa. Mas olha só que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 4, 11 ao 13. Aleluia. Nós somos loucos por causa de Cristo. Versículo 10. Aí pulando para o versículo 11. Até agora estamos passando fome. Paulo falando. Sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Aí ele continua dizendo agora. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Aleluia. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Olha só que coisa interessante, o apóstolo Paulo dando uma lição para a gente aqui. Aleluia. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Você consegue fazer isso? Isso é convicção bíblica. Não é uma lógica nossa.
Aleluia. Inclusive no mundo que o apóstolo Paulo vivia, deixa eu fazer algo rápido para os irmãos aqui. A pessoa conhecida como uma pessoa de coração grande. Olha só que interessante. A pessoa conhecida como aquela de coração grande, pessoa certa, né? Era aquela que não aceitava insulto. Ou seja, nesse mundo que ele vivia, a pessoa que não aceitava insulto estava certo. Uma pessoa que era conhecida como boa pessoa. Aí o apóstolo Paulo vem e ele demonstra que a compreensão espiritual vai muito além da compreensão humana. Aleluia. A compreensão de Deus é loucura mediante a compreensão humana. É muito acima disso. Aí Paulo vai dizer, peraí, mas no nosso caso aqui nós somos caluniados, respondemos amavelmente. Então dá para entender? Aleluia. Amado, é por isso que eu aprendo muito algo com a minha esposa Viviane sobre isso. A gente precisa escutar, processar, para depois responder. Que toda vez que você se precipita na tua resposta, você peca. Aleluia. Toda vez que você é afrontado e vai no susto, você peca. Você pode jogar almas para o inferno, e você ir para o inferno também, por conta de atitude precipitada. Então aprenda com Viviane Veiga. Escuta, processa, para depois responder. Aí o cristão, nessa questão de processar, sabe que seria oração. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me dá as palavras certas. Aleluia. Deus, eu entendo que aqui eu sou representante nessa terra. Mas você, olha só que coisa linda. Aleluia. Você é representante de quem? Se você é mais semelhante de Cristo, você é representante de quem? Representante dele. Você consegue entender esse glória Deus por conta disso? Aleluia. Você é representante dele. E isso lhe traz também uma grande responsabilidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estão entendendo até aqui, amados? Glória a Jesus. Amado, uma outra qualificação muito importante para você que está ingressando como obreiro, liderança, você que faz parte de uma igreja, faz parte da igreja. Aleluia. Independente se é Ministério Carvalhais ou você que está na sua casa assistindo, você precisa ser conciliador à visão da igreja. Aleluia. Você precisa ser conciliador à visão da igreja. Esse texto é muito conhecido. Apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, versículo 10. Texto é muito conhecido, Coríntios 1, capítulo 10, primeiro livro de Coríntios, carta de Coríntios. Vai dizer aquele texto bem conhecido. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo perecer. Consegue entender isso aqui? Aleluia. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Não haja entre vós dissensões, ou facções, ou partidarismo. Amém, igreja? Mas sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo perecer. Eu vou dar mais alguns textos para poder confirmar isso aqui, mas sabe o que acontece quando você está numa empreitada e cada um puxa para um lado? Você não sai do lugar. Sim ou não? Se o meu objetivo é chegar naquela porta lá, mas alguém está me puxando aqui atrás, outro puxando do lado ali, outro do outro lado, eu vou chegar lá? Não vou chegar. Então o pensamento dividido é isso, amados. Não podemos, aleluia, dividir o reino. Não podemos dividir a visão da igreja. Quando eu ministrei sobre lealdade, eu falei sobre isso aqui, até repetindo a palavra. Essa frase, o autor dela seria até o pastor Josué mesmo Gonçalves, se não me engano. Quem tem duas cabeças é monstro. Amém? Então o reino não se divide. Entenda bem isso aqui. O próprio Jesus vai falar, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aleluia. Amado, vou te dar um exemplo aqui de união aqui, que chega a ser inusitado. Mas todo mundo conhece aquela passagem lá em Gênesis, da Torre de Babel, né? Todo mundo conhece essa passagem. Que os homens tiveram uma intenção de construir uma torre cujo cume chegaria aos céus. E realmente eles começaram a construir essa torre. Quem lembra disso? Só que o próprio Deus, ele olha e fala assim: poxa, esse povo é um só. Eles falam a mesma língua. Então tudo, olha só o que Deus fala:
nada vai poder impedir o que estão fazendo. Quem fala isso é Deus. Tá dando para entender? Deus entende que por aquele povo falar a mesma... Aleluia. Deus entende que por aquele povo falar a mesma língua, nada poderia impedir o que estavam fazendo. Então Deus tem uma ideia. Aleluia. O dono da sabedoria tem uma ideia. Eu vou descer e vou confundir a língua deles. Foi assim ou não foi? E quando a língua é confundida, aquela obra para. Mas você consegue entender que o que para a obra é a confusão de línguas? Consegue entender que o que paralisa a obra é a confusão de divisão de pensamento? Agora, se falarmos toda a mesma língua, a obra vai andar, vai avançar, a obra vai crescer. Aleluia. Mas é muito triste, amado, para qualquer liderança, qualquer pastor de igreja, qualquer líder que seja qual for, quando ele vem todo empolgado, ele vem debaixo da autoridade de Deus e traz algo para crescimento da obra, e começa um puxar para um lado, outro começa a puxar para o outro, o pastor vai lá e bota uma mensagem, vamos botar que seja no grupo do WhatsApp, os irmãos, em vez de apoiar, já muda de assunto, bota outra coisa, finge que nem viu. Amado, que união é essa? Aleluia. Você tem que entender que às vezes, até em você ficar quieto, você está dividindo o reino. Sabia disso? Às vezes o seu silêncio também divide o reino e paralisa a obra de Deus. Você precisa entender isso. Nós lemos lá em Tessalonicenses, eu acabei de ler aqui para vocês, sobre eu preciso tratar com estima, com grande estima quem precisa sobre mim. Isso é respeito, é amor, é carinho. Então, a partir do momento que eu vejo algo que é colocado pelo meu pastor, pela minha liderança, e não tem ideia, é falta de respeito. Aleluia. Me desculpe se eu estou sendo talvez duro com a palavra, mas você é um mal educado. Entenda bem, você é um mal educado. Não vai falar para mim que sua mãe não te dá educação, no mínimo. Porque no mínimo você responderia. Você daria um amém. Não, estamos juntos, pastor. Precisa de mim para quê nisso aqui? Vamos caminhar nisso aqui, vamos botar isso para frente. Aleluia. Você não tem o direito de dividir o reino. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Outra coisa. Eu falei que tem que ser conciliador a visão da igreja. Nem tudo que deu certo em outro lugar vai dar certo aqui. Até porque não é porque deu certo que é certo. Eu costumo dizer que tem muita gente roubando, traficando, tá? E está se dando bem na vida. Mas uma hora a conta vai chegar. Não é porque está se dando bem que é certo, não. É crime. Tá dando para entender? Aleluia. Então nem tudo que dá certo no lugar é porque é certo, ou ainda que seja certo, não é porque deu certo lá que é para trazer para cá, não. Eu preciso entender, eu costumo colocar isso. Deus confiou pastores à igreja. Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, mestres, não foi isso que foi falado aqui? Aleluia. Então quem dá a visão é o pastor que ele deu para aquela igreja. Ou melhor, Deus dá a visão ao pastor que ele colocou naquela igreja. Consegue entender isso? Só que tem pessoas que pensam assim, não, o pastor tem que andar de acordo com o meu pensamento, com o que eu quero, com a minha visão. O pastor não vai andar com a sua visão. O pastor tem que andar com a visão de Deus. Está dando para entender? Eu quero lembrar para você algo que você já conhece, eu estou repetindo. Meu professor está aqui sentado. Aleluia, louvado seja Deus. Quem conhece a história de Moisés e Josué? Meu Deus, Josué foi ali andando junto com Moisés. Foi ou não foi? Servo leal e sucessor de Moisés. Mas Josué, capítulo 1, Deus chega para Josué e fala, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta você. Em outras palavras, Deus só começa a falar com Josué depois da morte de Moisés. Amém? E você vai achar nos últimos capítulos de Deuteronômio. O que Deus fala para Josué no capítulo 1 de Josué, já havia falado, Moisés já havia falado em Deuteronômio para Josué. Viu que interessante? Aleluia, aleluia. Ou seja, glória a Deus, você vai falar, mas isso foi na época de Moisés, já falei que ainda agora. O Novo Testamento continua da mesma forma. Apocalipse, exemplo das cartas. E hoje Deus ainda fala com líderes na igreja. Ainda fala com o pastor da igreja. Então, se você quer obedecer a voz de Deus, obedeça a voz do seu pastor. Amados, a ideia aqui não era nem entrar tanto por essa linha. Mas deixa eu só falar uma coisa para você aqui, para ficar bem enfatizado. Quem lembra de Eli? Sacerdote falido. Sacerdote sem visão.
Tá dando para entender? Só para enxergar lá o que eu quero deixar aqui nessa noite. Aleluia. Seus filhos estavam se prostituindo os sacrifícios. Seus filhos estavam totalmente fora. E Eli, ele estava tão fraco espiritualmente que quando Ana chega chorando e orando, a ponto de não conseguir, só batia com seus lábios e não saía a voz, ele chamava de quê? De bêbada. Amado, bebida tem cheiro, sim ou não? Aleluia. Então, se tem cheiro de bebida, para que ele chamou ela de bêbada? Totalmente fora da visão. Tá dando para entender? Mas quando ele chama a Ana de bêbada, Ana, na sua humildade, fala: não, meu Senhor, não me tenha por serva de Belial. Estou apenas amargurada. Quando Ana explica humildemente para o sacerdote, o que ele faz? Aquele sacerdote que eu disse ainda agora que era sem visão, fraco espiritualmente, é o que declara a bênção na vida de Ana. E a Bíblia vai falar que Ana sai dali sorrindo. O seu semblante não era mais triste, após receber uma bênção sacerdotal ouvindo da parte de Eli. Mas não para por a história, não. Quando Ana concebe, glória a Jesus, e agora chega a hora de Samuel ser entregue no templo. É entregue aos cuidados de quem? De Eli. Aleluia. E agora você vai entender o seguinte: o que Eli não conseguiu com seus filhos, conseguiu com Samuel. Samuel passa a ser juiz, profeta e sacerdote. Sim ou não? Glória a Jesus. Aí tem um fato interessante. Chega um belo dia, acho que você ouviu isso aqui alguma vez, que Samuel ouve uma voz. Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai no quarto de quem? Amados, ele ouve a segunda vez a mesma voz. Se levanta e vai no quarto de quem? Samuel era criado com Eli. Samuel não conhecia a voz de Eli. Escuta isso aqui. Será que Samuel não conseguia identificar a voz de Eli? Sim ou não? Se ele conhecia Eli? Então ele não sabia que não era Eli que estava chamando ele? Glória a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui com essa passagem também? Que a voz de Deus para Samuel era a voz de Eli. Você pegou isso? Aleluia. A voz de Deus para Samuel era a voz de Eli. Ou seja, a voz de Deus para você ainda é a voz do seu pastor. Aprenda isso. A voz de Deus para você é a voz da sua liderança. Aleluia. Josué, está colocando a redoma em volta dos pastores? Não, eu estou falando com você a realidade da Bíblia. Falando de obreiros. Aleluia. Treinamento para obreiros. Aperfeiçoamento para obreiros. Você entender onde você está se metendo. Vou usar isso aqui. Para você saber onde está se metendo. Aleluia. Aqui tem lideranças. Aqui tem autoridade. Aqui tem pastores. Quem deu pastores foi Deus. Então obedeça a voz dos pastores. Aleluia. Não divida a visão da igreja. Glória a Jesus. Eu preciso andar olhar sempre da mesma direção. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus falando lá em Mateus 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Forte, né? Quem está falando isso aqui? É Josué? Não. É o próprio Jesus. Aleluia. Ele diz: ou você está comigo, ou você está contra mim. Ou você comigo ajunta, ou você está espalhando. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Outra coisa aqui, sendo conciliador, a visão da igreja, eu preciso viver algo que nós chamamos de modus vivendi do crente. Sabe o que é isso? É um acordo entre partes onde a opinião diferem. Eu vou usar um texto da Bíblia, Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não tiverem acordo? Amém, igreja? Mas como assim? É um acordo entre partes onde opiniões diferem. Por exemplo, eu posso ter um pensamento, o outro pode ter um pensamento, mas eu preciso estar em acordo. Aleluia. E o acordo parte da onde? Da liderança. Amém, igreja? Se eu não entrei para dividir, ainda que eu pensava diferente, agora eu entro no acordo e passo a fazer o que o apóstolo Paulo disse. Tem que precisar ter um pensamento igual, o mesmo pensamento, e andar na mesma direção. Amém? Aleluia. Amados, o inimigo terá mais êxito se ele usar alguém de dentro. Olha o perigo aí. Ainda falando nesse termo de ser conciliador, visão da igreja. O inimigo vai ter muito mais êxito se usar alguém de dentro. O texto que eu separei está em João capítulo 8, João capítulo 18, versículo 2. João 18, 2. E Judas, olha só que interessante. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque
Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tá dando para entender por que você não pode, aleluia, ser o divisor na sua igreja? Porque quando você faz isso, você começa a dar lugar para o inimigo, para o diabo, você pode acabar sendo um diabo dentro da própria igreja. Porque é muito mais fácil, ou o inimigo vai ter muito mais êxito, quando é alguém de dentro que começa com as picuinhas. Sim ou não? Quando alguém de dentro começa com as fofoquinhas. Sim ou não? Quando alguém que a liderança confia, que dá funções, que está ali representando a mesma situação, se levanta contra, é onde o inimigo acaba tendo mais êxito. Aleluia. Então isso é muito perigoso. Jesus vai falar em João 6,70, respondeu-lhe Jesus: eu não vos escolhi a vós 12, porém um de vós é um diabo. Então você não seja o diabo dentro da própria igreja. Isso é forte, amado. Eu sei que isso aqui não é para dar glória, não. É para a gente poder raciocinar mesmo. A palavra aqui é para te instigar a raciocinar mesmo. Eu tenho coragem, tem que ter coragem para falar, mas eu tenho que ter coragem para ouvir essa palavra. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, não entrando aqui no motivo da traição, mas um dos motivos principais pelo qual Judas traiu Jesus, sabe qual foi? Porque ele observou que Jesus não estava fazendo o que ele queria. Não estava acontecendo o que ele esperava. Todos sabemos que Judas estava esperando alguém que fosse trazer um reino aqui. Alguém que fosse liberar o povo judeu dos romanos. Né? Até porque era seita que ele participava, tinha esses pensamentos. De repente está vendo um homem seguindo o caminho de cruz. De repente está vendo um homem que não está reagindo, que não está fazendo o que ele quer. O que Judas faz? Por ele não entender a visão de Jesus. Por ele não entrar na mesma visão do mestre, ele acaba se tornando um traidor. Ou seja, se você não entrar na visão da igreja, você se torna automaticamente um traidor. Amado, isso é sério. Até porque não se trata aqui, amado, de membros comuns que vão estar no banco senado. Isso é direcionando a pessoas que vão trabalhar também nessa obra. Aleluia, não adianta ficar de cara feia não, porque é verdade, gente. Isso é uma realidade. Não adianta emburrar a cara, franzir testa não. Sabe por que não adianta? Porque se você não está de acordo com a visão da igreja, você se torna traidor. Primeiramente, se você não concorda com o seu pastor, tudo que falar, você vai ficar a favor de quem fala mal. Sim ou não? Se você não abraça a visão da sua liderança, você vai ser um que vai estar apenas pesquisando e buscando erros para ajudar a falar. Geralmente você é aquele que recebe na sua casa pessoas que falam mal da igreja e não repreende. Isso é forte e é sério. Aleluia. Porque observa que Judas, tá? Ele sai e vai encontrar com pessoas que tinham visão igual a dele, queria acabar com Jesus. E é isso que o discípulo se torna quando não está na visão do mestre. Amado, é forte, mas é sério. Aleluia. Palavra de despertamento. Palavra para libertar algumas características nossas nessa noite. Não seja o diabo dentro da igreja. Não seja um diabo dentro da igreja. Ou você entra na visão da igreja, na visão do seu pastor, na visão da liderança, ou você se torna um traidor. Aleluia. Cuidado. O traidor perdeu a salvação porque se suicidou. Aleluia. Olha o perigo aí. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. A quarta qualificação que eu coloco aqui para obreiros ou para ingressar nessa obra já não é nem bem uma qualificação inicial, que agora vai trazer para nós também, liderança, que estamos trabalhando. E é claro que para você também. Amados, não se levanta obreiros somente por conta da necessidade da obra. Entenda uma coisa. Eu sei que o primeiro fator que faz a gente levantar obreiro é a necessidade que a obra tem, que ela precisa. Essa é a primeira. Mas não posso levantar só para isso. Amém? Aleluia. Ou só por isso. 1 Timóteo 3,10 é um texto que a gente usa muito para separar auxiliar de trabalho. Diz assim, ó. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então você vai entender o seguinte: houve uma necessidade. Só que muitas vezes, por conta da necessidade, a gente se empolga. Aí olha para a pessoa que tem uma boa locução,
pessoa que fala bem, que tem um bom português para pregar, né? Amém, igreja? Pessoas que são usadas, né? De certa forma é usada e levanta. Mas entenda uma coisa, eu falei de várias qualificações para ser obreiro. Só que só vai passar a servir, só vai passar a trabalhar de verdade se for irrepreensível. Repare bem que lá em Atos 6,3, quando levanta os 7 diáconos, não havia apenas 100 pessoas precisando ali. Havia várias viúvas. A gente lembra muito bem que mais de 5.000 pessoas já tinham se convertido ao evangelho. Mas levanta-se 7 diáconos. Amém? Se fosse falar da quantidade de pessoas, talvez, vamos botar que fosse uma para cada 100. Seria ali muito mais de 7. Amém? Eu sou ruim de português, para matemática não fica muito atrás não, tá? Mas seria muito mais de 7. Glória a Jesus. Porém levantou 7. Mas como? Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação. Aleluia. Ou seja, boa reputação. Então alguém que já estava sendo observado. Amém? Alguém que já dava bom testemunho. Outra coisa. Quando ele for separado vai dar bom testemunho. Quando ele vier trabalhar ele vai virar crente. Amado, tem que ser crente antes. Eu tenho experiência de pessoas que não faziam nada e para ajudar foi botar para fazer, a pessoa desviou da igreja. Ou é antes ou depois não vai dar certo. O preparo é antes. Tá dando para entender? Pessoas de boa reputação, então já eram observadas, já dava bom testemunho, já eram crentes de verdade. Mas depois teve lá uns que desviaram. Isso é depois. O pastor não tem como se responsabilizar pelo depois. Aleluia. Mas a gente tem que seguir os sinais. Até porque nisso aí, quem escolheu Judas foi Jesus. Se depois ele desviou, o problema é dele. Amém, igreja? Mas olha o conselho aqui. Boa reputação. Cheios do Espírito Santo. É por isso que a gente preza tanto batismo com o Espírito Santo. Ser cheio. Aleluia. Cheios do Espírito Santo. Eu sei que já tem o Espírito Santo. Mas falando aqui de revestimento. Por que revestimento? Porque eu falei, aleluia, que buscar a perfeição é muito difícil. Você não vai conseguir sozinho. Fazer a obra é difícil se você fizer sozinho. Só que Atos 1,8 vai dizer, recebereis poder e semeis de minha testemunhas. Atos 2,1 vai vir um cumprimento disso aí. Todos foram cheios do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, não é para rodar, não é para cair, não é para rodopiar, não é para falar mal do irmão, não é para falar mal do seu pastor, da liderança. Como assim? Eu falo toda hora você fala isso. Porque uma coisa triste é quando a gente vê que aquelas pessoas, irmãzinhas, sabe? É do coque, que é cheia de poder, mas o que só presta o trabalho delas. Já viu isso? Aleluia, só tem um som no culto delas. Ao ponto de começar a formar nas suas casas ponto de pregação, e daqui a pouco o pastor não sabe nem o que está acontecendo, que ela é mais crente do que o pastor. Então cheio não é para isso, aleluia. É para ser crente de verdade, é para pregar o evangelho, é para ser testemunho de Cristo. Para isso você é cheio. Aí vai falar, boa reputação, cheio do Espírito Santo, e de sabedoria, sabedoria que vem do alto, ao quais constituímos sobre si importante negócio. Aleluia. Então havia algumas características especiais na escolha para o diaconato. Aleluia. Não era qualquer um, não era de qualquer maneira. E deveriam ser experimentados. Aleluia. E está apto para o ofício a qual era colocado sobre eles. Então não vai entender? Aleluia. Não se levanta obreiros apenas pela necessidade da obra. Tem critérios a ser seguidos. Só que isso é antes, não é depois. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer ver um conselho que o apóstolo Paulo dá para Tito, novamente, quando Tito está ali em Creta? Vai dizer assim, ó. Vai estar lá em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 8. Tito 1, do 5 a 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabeleceste presbíteros. Paulo falando isso para Tito, tá, amado? Como já te mandei. Tem que ser como aquele que for irrepreensível. Vai gravando aí, irrepreensível. Marido de uma mulher. Que tenha filhos fiéis. Que não possam ser acusados de dissolução ou divisões, né?
e nem desobedientes. Amado, coisa triste é o obreiro desobediente. Coisa ruim é o obreiro desobediente. Infelizmente, a gente vive numa cultura hoje onde que tudo pode, né? Tem que ser do meu jeito que eu quero, né? A pessoa pensa assim, que se o pastor pegar e falar assim, ó, pega aquele borrifador ali de álcool e coloca ali em cima. Só que você passa ali por baixo, tá? E coloca lá em cima. O caba pega, o borrifador sobe aqui e bota lá. Ele foi obediente? Não. Tinha um detalhe na conduta que ele tinha que seguir. Por quê? Havia um motivo. Passar aqui em cima ele vai tirar muito mais atenção. Ali embaixo ele vai passar abaixadinho, colocar lá, não vai chamar tanta atenção. Só que o cara pega, não, vou fazer do meu jeito. Então muitos até fazem, mas do jeito que quer fazer. Então coisa triste é o obreiro desobediente. Você fala, aleluia, chegue mais cedo na igreja, para varrer a igreja, para o culto começar às 7h30. Ou começar às 7 horas. Amém? Ele pega, não, quero varrer a igreja, mas chega às 7 horas, se começar o culto, ele varrendo a igreja. Oi, quer mostrar trabalho para quem chegou? Só se for isso. Se o culto começa às 7 horas, mano, então chega antes, não é assim que você faz no seu trabalho, para organizar lá o seu emprego? Chega de lá, você não chega mais cedo para abrir, organizar o caixa, tudinho, para na hora de começar o atendimento já tá tudo a todo vapor? Por que na igreja, na hora do culto, que o cara chega e quer varrer a igreja? Aí se você falar, o pastor tá de mau humor, o pastor tá brigando, o pastor não tá aceitando. Tá me atrapalhando. O horário não era esse, amados. Então, coisa triste é o obreiro desobediente. Mas Paulo fala, ó, nem são desobedientes. Aí vai falar, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. O que é iracundo? Propenso a manifestar ira e cora. Iracundo é aquele cara que tá tudo bem, pisou no calo dele, já viu isso? Tá tudo bem, pisou no calo, xinga um palavrão desse tamanho. Tá tudo bem, pisou no calo, bate com a força, um moleque quebra tudo que tá na frente. Isso é iracundo. Então o obreiro não pode ser dessa forma, aleluia, precisa ser equilibrado, precisa ser temperante, não pode ser espancador, nem cobiçoso, topa ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Tito 1, de 5 a 8. Amém? Outra coisa na escolha, que já estejam dispostos e trabalhando, não se chama desocupado. Repara bem que na palavra de Deus, quando é chamado vários profetas, várias pessoas já estavam fazendo alguma coisa. Você não vai achar quem estava largado numa rede dormindo. Aleluia. Então essa história de falar assim, eu só vou fazer na hora que me levantar. Amados, a ideia não era essa. A ideia é você ser levantado porque já faz. Parece que as coisas mudaram hoje, né? Parece que o negócio mudou. A pessoa está estagnada, está estacionada, não move uma palha, não faz nada para ajudar. Porque não me levantaram, porque não me promoveram. Amado, entenda uma coisa. Aleluia. Você vai ser chamado porque já está trabalhando e não ao contrário. Amém? Aleluia. Faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Até porque Deus está vendo que você faz o culto. Eu vi um pastor falando um dia desse atrás aí, que hoje ele tem livros escritos, várias coisas, e falou assim, olha, eu louvo a Deus, né, na época que eu levava meu pastor para as palestras com todo prazer, ia carregando o livro, ninguém via, né? Só que o pastor dos pastores estava vendo o culto que ele estava fazendo. Aleluia. Um dia ele foi levantado. Hoje ele tem vários livros escritos. Eu esqueci o nome dele agora. Amém, igreja? Meu testemunho de vida nesse sentido aqui, amado, o professor depois conta para vocês, tá bom? Senão para ganhar tempo aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Então, que já estejam dispostos trabalhando, porque o problema não está no contingente, mas na qualidade. Comecei com essa palavra. O problema não está na quantidade para você entender, mas na qualidade. Que você vai ver hoje um montão de diácono, um montão de presbítero, um montão de auxiliar de trabalho, um montão de pastor por aí. Mas a questão não está na quantidade. Mas será que é obreiro mesmo? Será que tem qualificações mesmo? Aleluia. O obreiro que fala, eu sou mais eu. O obreiro que na hora de uma afronta não consegue lidar com humildade. Ou não consegue ter um coração humilde para perdoar quem ofende. Tá dando para entender isso, amados? Aleluia, isso é forte, mas é sério. Eu costumo dizer que aquele que não perdoa está condenado. Sabia disso? Se você não perdoa quem te ofende, falando aqui para o obreiro aqui, você não sabe o que é perdoar de todo o coração, não é boca para fora não. Jesus fala isso. Aleluia. Se não perdoar de todo o coração, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. Ou seja, se você não consegue ter humildade para perdoar,
as situações e quem te ofende ou te persegue, está condenado. Aleluia. Então não é a quantidade, mas é a qualidade do obreiro que conta. Glória a Jesus. E o último item que eu separei para hoje, claro que para nós aqui, mas você vai entender. Peça ao dono da obra obreiros fiéis, porque é assim que diz o texto. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Por quê? Aprendi com o meu professor. Ninguém tem mais amor do que o dono da obra. Então você só precisa se manter fiel ao chamado, que Deus vai cuidar de tudo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Tito, lá no capítulo 3, versículo 10, vai falar: contra aquele que provoca divisões, advirtam 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite. Mas olha o interessante, o que acontece lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Eu falei que Paulo fala para Tito. Você foi lá, advertiu, falou, chamou atenção, tentou explicar. A pessoa não quer dar ideia? Deixa para lá então. Outro fala, não perca seu tempo lá não. Só que você volta lá para 1 Samuel 16, 1, vai estar o seguinte texto. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Aleluia. Eu o rejeitei como rei de Israel. Vou enfatizar bem isso aqui. Amém? Rejeitou como liderança. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Olha só que interessante. Quem está triste? Samuel. Amém? Mas quem rejeitou a Saul foi Deus. Deus manda Samuel e a Belém. Mas agora, quem escolheu alguém? Foi Samuel? Foi Deus. Aleluia. Deus já havia rejeitado Saul por conta da sua conduta. A gente vai entrar no detalhe, porque você sabe muito bem. Aleluia. Samuel está naquela, porque é natural. Poxa, imagina que Deus chega para pastor Alessandro Feitosa e manda ir lá escolher aquela pessoa para dirigir aquela igreja. Aquela pessoa começa a agir errado, mas o pastor Alessandro Feitosa ele pegou um amor para aquela pessoa. Imagina aquela pessoa, né, que ajudava ele, tá, no início, tá, pegou um amor para aquela pessoa. Aí Deus pega, rejeita aquela pessoa. É natural o pastor ficar triste. Concorda comigo? Sim ou não? Só que o próprio Deus que rejeitou, agora vai pegar e falar: mas pastor, vai lá em tal lugar assim, assim, outra cidade, que eu já escolhi uma pessoa lá. Só que quando chega lá, ele vai pensar em alguém parecido com aquele primeiro. Sim ou não? Mas quem escolhe é Deus e vai ser segundo o coração dele. Você consegue entender isso aqui? Por quê, amados? Aleluia. A obra pertence a quem? A obra pertence a... Então, se não entrarmos nos moldes dele, é ele que vai levantar alguém que será segundo o seu coração. Você entendeu? Aleluia. A obra de Deus, se eu e você não entrarmos nos moldes dele, é ele que vai escolher alguém. Segundo o coração dele, você vai ser rejeitado por ele. Viu por que, aleluia, eu não preciso nem me preocupar muito nesse final aqui? Aleluia. A obra de Deus. Então, é fazer a sua parte, é fazer a nossa parte, é ensinar a palavra como ela é afirmar de forma categórica como ela é, da forma que ela foi ensinada. Faça você cara feio ou não, mas é a palavra de Deus. Aleluia. E ele é o dono dessa obra. Se você não aceitar, se nós não aceitarmos, se nós não entrarmos na forma que ele quer, no molde que ele quer, seremos rejeitados e ele vai levantar outra pessoa, segundo o coração dele, para fazer aquilo que você não fez. Repetindo o que eu falei no meio da palestra aqui. Aleluia, da palavra aqui. O propósito não existe por sua causa. O propósito não foi criado nem por mim, nem por sua causa. É o contrário. Aleluia. Você que nasceu por conta do propósito. O propósito já existia. Então, se você não fizer, alguém vai fazer. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero terminar com uma frase aqui. Isso não é um versículo, é uma frase muito forte. E eu vou passar para o nosso pastor Alessandro de volta aqui. É uma frase de Paul Ash. Acho que assim se fala, né? Paul Ash. Acho que é isso. Amado, fala devagar porque é muito forte essa frase. Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando ele te chamar para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio.
Vou repetir para ver se você entendeu. Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chamar para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um presente. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão.